Caríssimos, em uma reunião de intenções e provocações mentais, filamentos brotados da mediunidade de cada um de vocês, aspirando em intenções positivas pela melhora não somente individual, mas também o campo reflexivo de cura de todo o planeta. Importante registrar que todos os seres que estão atualmente encarnados no planeta Terra estão compromissados para o processo de transmutação, para o processo de travessia diante da regeneração. A regeneração, caríssimos, tão propagada, falada, anunciada, significa uma ponte, um mecanismo de que todos os seres aqui acoplados em suas estruturas físicas no planeta Terra estão intimamente relacionados a esta dinâmica de regenerar-se junto com o planeta, na medida em que as suas atitudes de ordem moral, de ordem estruturalmente espiritual e de ordem estruturalmente materializada, essa tríade, estão intimamente associadas a este campo de aprendizado nesta universidade espiritual que se chama planeta Terra. Aqui no planeta Terra, caríssimos, vocês são colocados em uma dinâmica de alguns aprendizados. A exemplo, definitivamente a estrutura humana não está alicerçada no isolamento. A estrutura humana está alicerçada no compartilhar das relações uns com os outros. Definitivamente se mostra que a solidão, ela é um campo a ser refletido para que, primeiramente, ao ser cruzado, na perspectiva de que a melhor companhia que você tem é a sua própria companhia. Antes mesmo das fugas para os vícios espirituais colocam inclusive vícios em oráculos, vícios em diversas formas que possam te aprisionar no campo espiritual. Isto denota uma solidão. Vícios também de diversas ordens materializadas, como o alcoolismo, como diversas outras ordens nas tratativas humanas que vocês já identificam. Que esta solidão, depois de cruzada, esta companhia inseparável que é você, com você mesmo, com você mesma, você se percebendo em sua estrutura natural em que o seu corpo efetivamente quer agir, quer proceder, quer executar, quais os movimentos naturais do seu corpo, de como está a conexão de você para com você mesmo, diante do bom ânimo da vida. Caríssimos, bom ânimo, dentro do degrau da estruturação espiritual e material, bom ânimo a olhar para os seus reflexos nos espelhos materiais, ao perceber em que você está e perceber o que está por detrás dos seus olhos. Observem-se em seus reflexos nos espelhos. Olhem-se, enxerguem-se, muito além do que os seus corpos apresentam, mas, primeiramente, sendo os olhos a janela da alma, logo, primeiramente, os corpos físicos precisam ser estruturalmente compreendidos, honrados, amorosamente acolhidos. Observe o número de anos que já se passaram e em que você está neste momento. Qual a sua história? Talvez seja importante, para que faça uma lembrança ainda melhor, que você escreva num papel, se for assim necessário, todas as dinâmicas que você ainda sonha. Você ainda tem sonho? Pergunto a vocês, caríssimos. Você ainda tem sonho? Você ainda sonha? Não é aquele sonho que você, quando dorme,
Sonho de expectativa da vida. Qual o seu sonho? Quais são os projetos que você ainda quer atingir? Quem mais ainda você quer se estruturar sendo? Você ainda tem sonhos? Ou você deixou que a palidez da vida encarnatória roubasse o brilho dos seus olhos e, consequentemente, o ânimo da continuidade da vida, acreditando que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, é uma estrutura inteligente diante das manifestações pulverizadas em tudo que há e tudo que existe dentro deste planeta, na observância dos impulsos provocados pelo livre-arbítrio, diante das escolhas naturais apontadas diariamente. Então, caríssimos, observe se o seu olhar dentro daquele reflexo no espelho, se o seu olhar ficou opaco. Se o bom ânimo, você nunca mais teve acesso a esta estrutura por buscar talvez uma perfeição da vida, por buscar boas relações no campo externo, quando você ainda não aprendeu a se relacionar com você mesmo, com você mesma. Sempre buscando do outro todas as respostas e responsabilidades para que o outro te faça feliz, o outro te mostre o caminho, o outro te guie e te eleve a patamares espirituais, principalmente, e aí onde surgem os gurus, onde a maior parte da espiritualidade hoje diz: sejam suas próprias religiões, sejam suas próprias estruturas de conexão espiritual. Os templos existem para provocá-los a conexões, mas esta conexão somente você é quem pode empreender. As suas verdades construídas como um grande quebra-cabeça, e que dentro daquelas suas verdades você vai percebendo talvez algumas estruturas que já não são mais as mesmas, porque você já não é mais a mesma pessoa diante do amadurecimento, coisas que talvez você repugnava, agora você acredita, coisas que você acreditava, hoje você já coloca em um campo mais reflexivo, de ordenança. Assim são os ciclos da vida. Assim é este percurso que desde o início falei. Assim é este percurso dentro de uma busca individual, que em alguns momentos vocês podem dizer que é uma busca solitária, mas de solidão não existe, não há nenhuma condução dentro desta forma. Como espíritos individualizados, individuais, dentro dessas estruturas, é natural que cada um busque as suas respostas primárias, principalmente compreender as suas histórias originárias. Quem é você? Muito além do seu corpo. O que fica em você, além dos seus títulos e de sua materialidade? O que você carrega além de tudo isso? São campos reflexivos que te levam a convites ao essencial da vida, caríssimos. Estejam na vida trilhando a jornada por jardins, abismos, quaisquer estruturas naturais que assim se coloquem, mas sempre refletindo nos aprendizados que degrau a degrau você compreende e que corresponde ao seu propósito perceptivo dentro da sua caminhada individualizada. As solidões, elas são melhores compreendidas e até mesmo transmutadas quando se percebe de que o espírito individualizado está dentro das suas estruturas naturais de aprendizados, porém, associada a um campo coletivo que automaticamente se encaixa e se associa a uma grande rede, formando um único espírito que se chama o grande patamar da inconsciência, do inconsciente coletivo, e, consequentemente, vocês refletem o que significa o macrocosmo e o microcosmo, o planeta sendo o macro, e cada célula dos seres humanos sendo o microcosmos, vocês sendo o microcosmos correspondente a este planeta e a diversos outros planetas que o seu eu superior está estabelecido em ressonância.
Atualmente, diversos seres encarnados possuem vários fractais encarnados ao mesmo tempo neste planeta. Não sei se já aconteceram, em alguns momentos, dentro das suas percepções sensíveis da mediunidade, você ter uma percepção de que você estava em outro lugar. Por algumas frações de segundos, você estava atravessando uma rua, você estava viajando, você estava nascendo, você estava em uma sala de aula, sendo que o seu corpo físico agora, dentro dessa consciência que estou falando agora, estava em um outro contexto completamente diferente. Cada vez mais vai ser natural esses acessos aos demais fractais que estão encarnados no planeta Terra, em um sistema ainda maior da unicidade. Principalmente aquelas inspirações de áreas e especialidades que vocês não dominam conscientemente, mas que porventura em chamadas inspirações, vocês se associam a outros avatares, a outros seres fractais que fazem parte da mesma estruturação sua. São almas bipartidas, tripartidas, partidas em diversas formas que se conectam e ali umas compartilham os aprendizados e especialidades umas com as outras, de forma natural. Naquele momento que você está precisando de uma maior força, de uma maior coragem, talvez um fractal seu que já tenha passado, já tenha um arcabouço necessário para transmitir aquilo para você, assim fará. Assim como você também coloca-se em conexão com os demais fractais de vocês. A alteração de um pequeno grau no eixo da Terra, consequentemente na estruturação das águas planetárias, provocou ainda mais o aguçamento dessas conexões de vocês com vocês mesmos dentro das estruturações dos fractais que vocês atualmente estão. Diversos fractais, almas bipartidas, tripartidas, em uma mesma experiência, no mesmo planeta. Não estou falando nem nos eu superiores, que já são outras estruturações de experiências, estou falando somente dentro do planeta Terra. E dentro do planeta Terra você vai ressoando todas as conexões com você em outras experiências paralelas, em idades cronológicas diferentes, em experiências familiares distintas, mas que o campo mediúnico e o campo espiritual unem todos em uma única faixa energética, em uma única faixa espiritual. Este encontro destas faixas bipartidas, tripartidas, corresponde a este espírito que está na jornada da regeneração. Na ponte da regeneração, isto é uma habilidade natural. Talvez a sua experiência que estou falando agora, para este avatar que estou falando agora, tem uma habilidade mediúnica da intuição, mas o seu outro avatar, dentro da bipartição do seu espírito, tem uma habilidade de projeção a bibliotecas, inclusive espirituais, conexões ainda superiores. E assim vocês, dentro da regeneração, dentro da ponte regenerativa, vocês começam a se associar cada vez mais dentro do que, em muitas mensagens espirituais, se chama de unicidade. Cada vez mais vocês vão compreendendo o que significa somos uno, em que todas as estruturas encarnadas possuem a unicidade como um grande elo de conexão, a unicidade. E então você vai percebendo que todos os seres encarnados, quer seja em relacionamentos românticos, quer seja em relacionamentos de amizade, quer seja em relacionamentos de filiação, você vai percebendo que todos os seres que estão associados a você, todos os seres que estão associados a você, estão estruturalmente convidados diariamente a retirar o que os hindus chamaram de véu de Maya, aquele campo ilusório, Maya, a ilusão, sendo retirada dos olhos para revelar algumas verdades ditas como verdades reais e não verdades da ilusão, para que você perceba qual a verdadeira forma de viver dentro do seu encarne de maneira leve, tranquila, fluida. Talvez em alguns ciclos da sua vida cronológica, alguns tipos de condutas, mas não faça mais sentido.
alguns tipos de conduta já não façam mais sentido e talvez o seu ciclo de amizade, inclusive, possa sofrer uma transmutação, porque talvez alguns tipos de diálogos, ainda presos na materialidade, ainda presos na inconsciência de propósitos de alma, vão deixando ali de fazer algum sentido. E então você, como um ser individual, que está dentro da sua individualidade buscando a sua trajetória, vai percebendo que você precisa cuidar do outro, mas também, antes de cuidar do outro, de se associar ao coletivo, você precisa cuidar de você. E dentro desse cuidar de você, você vai percebendo que os laços, os cordões, que você estava há algum tempo diante de um controle da vida, de querer controlar a vida encarnatória. E se vocês ainda não aprenderam, caríssimos, diante do que vocês passam e já passaram, diante do sistema pandêmico, o que efetivamente vocês podem controlar na vida encarnatória? Quais são as relações que você pode controlar? Relações efetivamente são controláveis? Relações românticas, relações de amizade, relações de filiação. O que efetivamente você controla na sua vida encarnatória? Talvez essa palavra pode até mesmo ser ressignificada do seu vocabulário. Controle, normalidade. O que é um ser natural? O que é um ser encarnado normal? Quem tem a competência efetivamente, quem esteja encarnado, que tem a competência de dizer o que é normal e o que é anormal. Quem pode garantir a anormalidade, caríssimos? Diante dos vícios, diante dos comportamentos que soam como anormais para uns, não tão para os outros, espíritos que cada vez mais encarnam no planeta Terra com estruturas e desafios completamente específicas, sendo classificados em sua forma genérica como autistas. E assim, caríssimos, convido a vocês a fazerem uma reflexão dentro de todas as estruturações. Será que de uma forma ou de outra está existindo uma geração de crianças autistas? O que a espiritualidade quer chamar a atenção para vocês? O que são esses autistas? São seres que fogem à normalidade ou seres que estão na normalidade das percepções e que talvez quem esteja percebendo de forma distinta é que sim, esteja convidado a sair dentro de uma estrutura de caixa de normalidade e perceber que, na realidade, a transmutação precisa desta palavra passar para a naturalidade. A naturalidade das formas de se expressar, a naturalidade das formas de se comportar, as naturalidades da forma de se expressar diante das falas e diante das dinâmicas de percepções específicas. Quem são os seres especiais ou, como vocês chamam, de portadores de necessidades especiais? Todos vocês são portadores de necessidades especiais. Todos vocês são portadores de necessidades muito específicas. Vocês são portadores de necessidades específicas, caríssimos. Os 7 bilhões de habitantes dentro deste planeta, em média, todos vocês possuem necessidades específicas diante das suas manias, diante dos seus comportamentos, diante das suas percepções mediúnicas, diante das suas reverberações espirituais. Quem pode classificar quem? A ciência chega para dar uma robustez importantíssima, mas a espiritualidade precisa estar andando lado a lado com a ciência. A ciência sem a espiritualidade é um campo que falta, está pendente de percentual. A espiritualidade sem a ciência também está pendente. E aí vocês podem cair, se assim seguissem individualmente a ciência e a espiritualidade, se seguissem individualmente, vocês cairiam no fanatismo. O fanatismo para a ciência, a racionalidade exagerada e descompensada. E assim quem segue também na espiritualidade puramente, segue também na fatalidade do fanatismo, percebendo que tudo que existe na vida material seja algum tipo de manifestação ou que seja tão somente a vontade de Deus. Se você sofre é porque seja a vontade de Deus
e não te convida, talvez, a refletir do que você pode ser ainda melhor e sair dentro daquela caixa em que você se encontra e perceber que o mundo é muito além daquilo que você percebe com a sua cortina da janela fechada.